Este é o Saber Direito. Meu nome é Fabrício Bolzan, advogado e especialista em direito do consumidor. Eu e os colegas aqui do estúdio, estudantes e acadêmicos, além de bacharéis e profissionais da área do direito, trabalharemos com mais um tema do direito do consumidor, mais precisamente a parte material. Este é o curso. Tema da aula de hoje é exatamente a oferta e a publicidade no CDC. Trabalhamos na aula passada com a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Concluímos na aula passada que a responsabilidade, em regra, é uma responsabilidade objetiva, em que o consumidor não tem que demonstrar o dolo nem a culpa, basta demonstrar o dano, o nexo de causalidade e, inicialmente, o defeito de um produto ou de um serviço, lembrando sempre da possibilidade da inversão do ônus da prova, ou seja, o consumidor entra com a ação, mas não necessariamente terá que demonstrar o dano, se o juiz de direito encontrar a verossimilhança nas suas alegações ou a hipossuficiência deste consumidor. Eu não tenho que demonstrar nem o dolo nem a culpa, em regra, na relação de consumo, na responsabilidade civil, fruto do Código de Defesa do Consumidor. Mas, como toda regra, temos exceção, muitas vezes exceções. Aqui no Código de Defesa do Consumidor, nós temos que a responsabilidade civil do profissional liberal é uma responsabilidade subjetiva. O médico, o advogado, quando atua numa relação de confiança, atua desempenhando uma atividade de meio, em que se compromete a utilizar toda a técnica, todo o conhecimento para atingir o resultado, mas ele não pode se obrigar a atingir o resultado. Isso é uma atividade de meio. Portanto, a responsabilidade civil do profissional liberal é uma responsabilidade subjetiva, salvo se esse profissional liberal desempenha uma atividade de resultado. Cirurgião plástico, médico, cirurgia de embelezamento. Não falo aqui em cirurgia plástica reparadora, mas cirurgia de embelezamento. Responsabilidade objetiva, porque atividade de fim, atividade de resultado. Já se fosse uma cirurgia plástica, porém reparadora, o consumidor sofreu danos, buscou um médico para realizar uma cirurgia plástica reparadora, aí voltamos para a atividade de meio, voltamos para a responsabilidade subjetiva. Falamos também da responsabilidade pelo vício do produto e da responsabilidade pelo vício do serviço. E encerramos a última aula com os prazos decadenciais e o prazo prescricional. Para reclamar vícios de produtos ou serviços não duráveis, 30 dias. Vícios de produtos e serviços duráveis, 90 dias. É o artigo 26 do CDC. Prazo prescricional, artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Prazo de 5 anos, contados da data do evento, conhecimento do dano e do conhecimento da autoria, ok? Prazo de 5 anos, contado da data do conhecimento do dano e de sua autoria. É o que fala o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Hoje, oferta e publicidade no CDC. Vamos começar pela oferta. A oferta, senhoras e senhores, no Código de Defesa do Consumidor, tem que ser vista com uma visão diferente do direito privado, do direito civil clássico. Porque no direito civil clássico nós não temos uma oferta que vincula, uma oferta que obriga. No direito civil clássico nós temos um convite à oferta. Convite que pode simplesmente, no meio do caminho, por alguma razão, ser deixado de lado. Quando falamos em oferta na relação jurídica de consumo, no CDC nós falamos numa oferta que vincula o fornecedor. Se ele promete entregar um determinado produto a um determinado preço, ele tem a obrigação de entregar esse produto no preço prometido. A oferta vincula, não é simplesmente um convite à oferta. O Código Civil Clássico, nós temos o proponente, nós temos a figura daquele que faz a oferta, mas ele pode desistir no meio do caminho dessa oferta. No Código de Defesa do Consumidor, a situação é outra. No CDC, a oferta vincula. Se o fornecedor ofertou algo, ele tem que cumprir aquilo que ofertou.
Portanto, tomem cuidado ab início com essa visão clássica da oferta. Não, nós não estamos falando dessa visão clássica de convite à oferta, mas nós estamos falando de uma oferta que está no Código de Defesa do Consumidor e que vincula o fornecedor que a realizar. Então, com base neste panorama, vamos a um conceito de oferta no CDC. Conceito de oferta para o Código de Defesa do Consumidor, para a relação jurídica do consumo, seria sinônimo de marketing. Isso mesmo. Oferta na relação jurídica de consumo seria um sinônimo de marketing. Conjunto de técnicas e práticas que visam aproximar o consumidor de um produto ou serviço. Conjunto de técnicas e práticas que visam aproximar o consumidor de um produto ou de um serviço. Se eu falo em oferta como sinônimo de marketing, se eu falo em oferta como um conjunto de práticas e técnicas que buscam aproximar este consumidor de um produto ou serviço colocado no mercado de consumo, eu tenho que analisar as características dessa oferta. E as características da oferta estão mais precisamente insertas, expressas, no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 30 do CDC, quando fala de oferta, ele fala inicialmente como uma primeira característica, oferta como sendo toda informação ou publicidade suficientemente precisa. Primeira característica, toda informação ou publicidade suficientemente precisa. Percebam que oferta, portanto, não é apenas a publicidade. Oferta é também qualquer informação, desde que suficientemente precisa. Exemplo, uma coisa é o panfleto que você recebe na rua, que caracteriza muito bem uma publicidade. Geladeira a tal preço, tanto em quantidade em cada loja, tanto parcelado por mês. Isso é uma publicidade. Diferente da informação de um vendedor. O vendedor na loja, passa o consumidor, percebe uma correntinha dourada e pergunta, é ouro? O vendedor fala, é ouro. Puro latão pintado de amarelo. Isso é publicidade? O vendedor fala, é ouro? Não, mas é uma informação suficientemente precisa que caracteriza uma oferta e, consequentemente, vincula o fornecedor. Portanto, andou bem o legislador quando falou que oferta é toda informação ou publicidade suficientemente precisa. Que oferta não é apenas a publicidade. A publicidade é uma das manifestações da oferta, talvez a mais importante das manifestações da oferta. Entretanto, não é a única. Qualquer informação suficientemente precisa, como essa do vendedor da loja, é uma informação que caracteriza a oferta e que, consequentemente, vinculará o fornecedor. É tão interessante a questão, porque toda publicidade contém uma informação, mas nem toda informação é uma publicidade. Eu vou repetir porque isso é muito interessante. Toda publicidade contém uma informação, mas nem toda informação é uma publicidade. E mesmo que não seja uma publicidade, é uma forma de manifestação de oferta. E se é uma forma de manifestação de oferta, nós temos todo um regramento do Código de Defesa do Consumidor que vai proteger este vulnerável da relação diante de uma oferta veiculada pelo fornecedor no mercado de consumo. Portanto, primeira característica da oferta, primeira característica do artigo 30 do CDC. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa. Segunda característica, a vinculação do ofertante. Vinculação do ofertante. Por essa característica, o fornecedor tem que cumprir aquilo que foi veiculado. Isso mesmo, o fornecedor tem que cumprir aquilo que foi veiculado. É obrigação dele cumprir aquilo que foi veiculado. Mas Fabrício, ele tem que cumprir sempre isso? Ou seja,
Ele não pode alegar, por exemplo, um erro gráfico do jornal? Em regra, não. Em regra, não. Mas se o erro for crasso, por exemplo, uma TV que custa em média R$500, sai no jornal por R$5. Aí eu tenho um erro crasso, evidente. Aí sim, ele não está obrigado a cumprir com o que foi veiculado. Mas é apenas de forma excepcionalíssima em situações teratológicas como essa. Mas, Fabrício, qual o fundamento jurídico disso que você falou? Por que neste caso, uma TV que em regra vale R$500, saiu com R$5, há um erro, porém esse erro exime o fornecedor de cumprir com aquilo que foi veiculado? Porque a boa-fé objetiva, lembram da boa-fé objetiva, nossa segunda aula? Regras de conduta, informação, cooperação e proteção, ela é exigida não só do fornecedor, mas a boa-fé objetiva é também exigida do consumidor. Qual consumidor em sã consciência não enxerga um erro nesse tipo de publicidade, uma TV que custa em média R$500 sair por R$5? Então, neste caso, de forma excepcionalíssima, eu posso falar que o fornecedor não tem que cumprir aquilo que foi veiculado. Mas percebam, somente de forma excepcionalíssima. A regra é da vinculação do ofertante. Ou seja, veiculou uma oferta, tem que cumprir. Veiculou uma oferta, tem que cumprir. R$500, saiu 450, tem que cumprir. Saiu R$400, está dentro da média, tem que cumprir. Claro que nós temos que analisar caso a caso. Situação econômica do país, o momento em que vive o mercado. Muitas vezes abaixa o preço mesmo para movimentar o capital de giro. Mas de uma forma hipotética e teórica, em regra, ofertou, vinculou. Ofertou, tem que cumprir. Salvo diante de erros crassos e de forma excepcionalíssima, o fornecedor não está obrigado a cumprir com o que foi veiculado. Portanto, a primeira característica e a segunda característica nós já trabalhamos. A oferta para fins de CDC é toda informação ou publicidade suficientemente precisa. A oferta vincula, vinculação do fornecedor. E uma última característica da oferta, a oferta integra o contrato de consumo. Isso mesmo, a oferta integra o contrato de consumo. Quer dizer então que aquele panfleto eu posso juntar na inicial, mesmo que no contrato de consumo não fale nada daquilo que está no panfleto, pode juntar. Então você tem no contrato de consumo regras totalmente diferentes daquela que está no panfleto de publicidade. Eu posso juntar o panfleto na inicial porque ele integra o contrato de consumo? Sim, ele integra o contrato de consumo. E eu tenho um exemplo fantástico. Eu fui vítima. Aliás, parece que é algo que você fala tanto de direito do consumidor, você defende tanto o consumidor, eu sofro algumas fantásticas. Carpete de madeira, piso, publicidade, instalado, tantos reais o metro quadrado. Chutar, R$50 o metro quadrado, está escrito instalado. Aí chamei o rapaz, foi em casa, fez a medição, deu um valor que eu dividi pelo metro quadrado, continha simples, e estava acima dos R$50. Aí eu falei, mas, meu senhor, R$50 o metro quadrado, instalado, por que está a mais? Ah, porque aqui não está incluída a cola. Ah, muito bem, quer dizer então que o senhor vai colar como o carpete de madeira na minha casa? Como que o senhor vai instalar o carpete de madeira na minha casa? Então, tomem cuidado com isso, senhores consumidores, porque eles falam muitas coisas na publicidade e na hora do contrato é totalmente diferente. Ou pior, que é muito comum nos dias de hoje, dá uma mensagem publicitária e no final vem um contrato de consumo, pequenininho embaixo,
Nem o super-homem, com a visão dele, não tem como ler uma palavra do que está ali. Tem um contrato inteiro, desmentindo, muitas vezes, tudo aquilo que foi falado na publicidade. Então, operadores do direito e consumidores em geral, tomem cuidado, porque frequentemente há violação a essas características da oferta na relação jurídica de consumo. Bom, falamos que a oferta para fins de CDC tem essa conotação de marketing, conjunto de práticas, de condutas que visam aproximar o consumidor de um produto ou serviço. Falamos das características da oferta. Vamos falar um pouco da principal manifestação de oferta. A principal manifestação de oferta, que é a publicidade. Vamos trabalhar um pouco com a publicidade. Em primeiro lugar, o que seria a publicidade? Publicidade é a informação dirigida ao consumidor com o objetivo de promover um produto ou serviço. Informação dirigida ao consumidor com o objetivo de promover um produto ou serviço. Portanto, senhoras e senhores, tecnicamente, publicidade tem essa conotação comercial, de promover um produto ou um serviço. Conotação comercial. É possível falar que tecnicamente publicidade é conceito sinônimo de propaganda? Sim ou não? Não é. Por que que não é? Porque enquanto a publicidade tem essa conotação comercial, a propaganda tem outra conotação. A propaganda tem uma conotação religiosa, muitas vezes, filosófica, política, social, econômica. Então, propaganda política, aí sim é correto. Propaganda política tem essa conotação política. Se fosse algo religioso, filosófico, econômico ou social, tudo bem, propaganda. Agora, publicidade de cigarros, publicidade de bebidas alcoólicas. Mas isso é tão técnico, que nem a jurisprudência faz na prática esse tipo de diferença, e nem o legislador constituinte fez essa diferença quando trabalhou com publicidade de bebidas alcoólicas, quando trabalhou com publicidade de cigarros, medicamentos e agrotóxicos. No artigo 220, parágrafo 4º da Constituição Federal, fala-se em propaganda. Propaganda de bebidas, cigarros, agrotóxicos e medicamentos será restringida pela lei. Propaganda. Mas tenham em mente, nós operadores do direito, e o consumidor e a consumidora que está nos assistindo, tecnicamente, publicidade é que tem conotação comercial. Propaganda tem conotação religiosa, filosófica, tem conotação política, econômica, social, mas não tem essa conotação comercial que tem a publicidade. Ainda sobre o tema publicidade, nós temos duas espécies de publicidade. Nós temos a publicidade enganosa e nós temos a publicidade abusiva. Para falarmos de publicidade abusiva e para falarmos de publicidade enganosa, imprescindível trabalharmos com princípios do CDC que se referem especificamente à publicidade. Vamos começar com os princípios específicos da publicidade no CDC. Antes de abordarmos, portanto, publicidade enganosa e abusiva, princípios específicos da publicidade em geral. E um primeiro princípio que nós temos que estudar é o princípio da identificação imediata da publicidade. Princípio da identificação imediata da publicidade. Por esse princípio, colegas, aqui do estúdio, por esse princípio, colegas do Brasil, nós temos que a publicidade deve ser identificada de plano pelo consumidor. Isso mesmo, a publicidade deve ser identificada de plano pelo consumidor. Bom,
se por esse princípio da identificação imediata da publicidade, a publicidade tem que ser identificada de plano pelo consumidor, eu pressuponho então que algumas publicidades do tipo dissimulada, do tipo subliminar, do tipo clandestina, são vedadas no nosso ordenamento jurídico. O famoso merchandising, o galã da novela ou a namoradinha do Brasil, muitas vezes se contorce para tomar um determinado refrigerante, mas a marca fica ali, né, de plano, no meio de uma novela, no meio de um programa de TV ou no meio de um filme. E aí, Fabrício? Como conviver com o merchandising e com esse princípio da identificação imediata da publicidade? Os autores do anteprojeto do CDC, eles dão uma fórmula muito interessante, que seria a veiculação dos chamados créditos. O que são esses créditos? Antes de começar um programa, antes de começar uma novela, um filme, que irá se valer dessa técnica indireta de publicidade, por exemplo, o merchandising, antes de começar, tem que vir a seguinte informação: este programa fará uso do merchandising de um determinado refrigerante, de uma técnica indireta de publicidade de um determinado refrigerante. Porque do jeito que está hoje, o princípio da identificação imediata da publicidade é constantemente violado. Porque nós temos muito abuso na utilização dessa técnica indireta de veiculação de publicidade, e não só no tocante à publicidade clandestina, que é o merchandising, mas também a publicidade dissimulada, que tem aquela conotação jornalística. Muitas vezes a pessoa entra na casa de outra, joga um vinho, aí vem aquele produto fantástico e parece que é um programa jornalístico. Essa publicidade simulada também viola o princípio da identificação imediata do CDC. Claro, falo aqui o mundo do dever ser. Deveria ser assim, mas na prática muitas vezes não ocorre. E aí também a nossa responsabilidade em não buscar a retirada de uma publicidade como essa do ar. Nós temos instrumentos particulares, individuais e coletivos de retirar esse tipo de publicidade do ar. Muito fácil jogar a responsabilidade para as autoridades. Ministério Público, Poder Judiciário, nós temos os instrumentos para realizar esse tipo de controle da publicidade em nosso ordenamento jurídico. Bom, segundo princípio envolvendo a publicidade, vinculação contratual. Princípio da vinculação contratual. A linha de raciocínio é simples. Se a oferta tem como princípio a vinculação do ofertante e a publicidade é uma das manifestações da oferta, logo, tudo que é fruto de uma publicidade também vincula o seu fornecedor. Perfeito? Oferta, ofertou, vinculou. Publicidade é modalidade de oferta. Logo, o que foi objeto de publicidade também vincula o seu fornecedor. Esse é o princípio da vinculação contratual. Mais um princípio da publicidade, princípio da inversão obrigatória do ônus da prova. Princípio da inversão obrigatória do ônus da prova. Nós já citamos no nosso segundo encontro que numa regra geral, pelo Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus da prova é dividido entre o autor e o réu. Lembram? O autor tem que demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e o réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Isso, Código de Processo Civil, artigo 333. No Código de Defesa do Consumidor existe a possibilidade da inversão do ônus da prova, artigo 6º, inciso 8º. Mas nós temos uma inversão a critério do juiz. Se reconhece a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Ele pode reconhecer de ofício, por exemplo, essa inversão do ônus da prova? Pode, porque o CDC é uma norma de ordem pública. É uma norma que traz a possibilidade do juiz reconhecer de ofício, independentemente do requerimento do consumidor.
Mas eu estou aqui para falar de uma inversão op legis. Quando o tema for publicidade, veracidade e correção da mensagem publicitária, o ônus da prova é do fornecedor. Isso mesmo. Aqui a inversão do ônus da prova é obrigatória. A inversão do ônus da prova decorre de lei, mais precisamente do artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, quando fala em inversão do ônus da prova no tocante à publicidade, fala que é ônus do fornecedor demonstrar a veracidade e a correção da mensagem publicitária. Isso significa que há critério do juiz? Não. O juiz não vai analisar nada aqui. Se estamos diante de uma publicidade, se estamos questionando a veracidade e a correção de uma publicidade, a inversão é obrigatória. Se a inversão é obrigatória, senhoras e senhores, o que nós temos? Nós temos uma inversão op legis. Ela decorre da lei e não é a critério do juiz. Correção e veracidade da mensagem publicitária é uma responsabilidade, é um ônus do fornecedor. Outro princípio envolvendo a publicidade, princípio da fundamentação da publicidade. Princípio da fundamentação da publicidade. Por esse princípio, senhoras e senhores, o fornecedor tem que manter em seus arquivos os dados fáticos e técnicos que dão sustentação à mensagem. Isso mesmo. Por esse princípio, o fornecedor tem que manter em seus arquivos os dados fáticos e técnicos que dão sustentação à mensagem publicitária. Percebam que não basta alegar a verdade. Não basta. Tem que ter a comprovação da alegação da verdade. Exemplo, um veículo faz 12 km por litro na cidade. Veículo 2.0. Tem que demonstrar o milagre desse veículo. Tem que demonstrar, com dados fáticos e técnicos, porquê da veiculação daquela publicidade. Em suma, tem que ter em seus arquivos o fornecedor, tem que ter nos arquivos dele o fundamento, o respaldo técnico e o respaldo fático da mensagem publicitária. Portanto, senhoras e senhores, não basta alegar a verdade, tem que demonstrar, tem que trazer à tona ou ter em seus arquivos os elementos fáticos e técnicos que dão sustentação à mensagem publicitária. Antes do último princípio, algum colega tem perguntas sobre o tema? Podemos avançar? Tem uma pergunta, por favor. O seu nome e a instituição que atualmente o senhor frequenta. Sou aluno LFG, meu nome é Irineu, e eu gostaria de saber sobre os produtos que são tolerados pela legislação e não proibidos, como cigarro, por exemplo. Muito boa. A questão do colega envolve também uma questão da rua, que fala não só da publicidade do cigarro, mas também da publicidade das bebidas alcoólicas. É possível chamar o VT? Vamos então à matéria da rua, complementando a questão do colega aqui dos nossos estúdios. Oi, meu nome é Leonardo Carvalho, eu sou consultor, eu queria saber o seguinte: se a propaganda de cigarro acabou, por que a de bebida ainda continua? A questão é muito interessante e vai na linha do que o Irineu perguntou aqui pra gente. Por que determinados produtos têm a possibilidade de ser vendidos no mercado de consumo, como é o caso do cigarro? E aí vem o colega na rua e pergunta, por que determinados produtos não têm mais publicidade, como é o caso do cigarro, e das bebidas alcoólicas ainda isso é suportado? Em primeiro lugar, no tema publicidade das bebidas alcoólicas e dos cigarros, nós temos uma legislação especial, que é a Lei 9294 de 1996. A Lei 9294 de 1996 regulamenta a publicidade das bebidas, dos cigarros, regulamenta a publicidade dos agrotóxicos e dos medicamentos. Então, todas aquelas frases de advertência que tem no cigarro hoje, nós temos como fruto dessa lei especial, 9294 de 96. Mas, na minha opinião, é uma lei que falha no tocante à publicidade das bebidas. Falha no tocante à publicidade das bebidas, que, como veremos na aula de hoje, se enquadra muito bem
na regra do Código de Defesa do Consumidor. Não é porque nós temos uma lei específica que eu deixo de lado a lei geral. Código de Defesa do Consumidor é uma lei geral. Portanto, por mais que a lei específica, a Lei 9294 de 96, falha no tocante à publicidade das bebidas alcoólicas, ainda assim nós temos que aplicar a lei geral, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas isso, Irineu, trabalharemos ao longo da aula de hoje, demonstrarei que a publicidade das bebidas, a do cigarro foi banida, mas que a publicidade das bebidas se enquadra perfeitamente no conceito de publicidade enganosa por omissão e no conceito de publicidade abusiva. Continuando, o último princípio geral para entrarmos em publicidade enganosa, para entrarmos em publicidade abusiva. É a chamada contrapropaganda. Isso mesmo. No que consiste a contrapropaganda neste princípio específico da publicidade nos termos do CDC. Quando uma publicidade enganosa ou abusiva é veiculada, os danos são evidentes. E muitas vezes eles não podem ser reparados. Mas a contrapropaganda tem por objetivo minimizar os danos causados por uma publicidade enganosa ou abusiva. Fabrício, em suma, o que seria essa contrapropaganda? A contrapropaganda consiste na obrigação imposta ao fornecedor de veicular uma nova publicidade sem os vícios da enganosidade ou da abusividade. Obrigação imposta ao fornecedor para veicular uma nova publicidade sem os vícios da enganosidade ou da abusividade. Então, por exemplo, se vem o fornecedor de uma montadora faz a publicidade, veículo 2.0 faz 20 km por litro na cidade com trânsito caótico como São Paulo. E não consegue comprovar isso, porque realmente seria um milagre. Ele faz essa publicidade no intervalo de um telejornal muito famoso apresentado por um casal. O que seria a contrapropaganda? Neste mesmo intervalo, deste mesmo telejornal, este fornecedor que veiculou uma publicidade enganosa tem a obrigação de veicular uma nova informação, falando o quê? Que aquilo que ele veiculou inicialmente era enganoso. Contrapropaganda. Veicular uma nova publicidade sem os vícios da enganosidade ou da abusividade. Ou seja, é imprescindível, para ter efeito a contrapropaganda, é imprescindível que ela seja nas mesmas proporções da publicidade enganosa ou abusiva. Ou seja, no mesmo horário, de preferência no intervalo do mesmo programa, no mesmo tempo, porque senão não teria eficácia alguma a contrapropaganda. Então, esse é um último princípio contra a propaganda, a imposição da obrigação de veicular uma nova mensagem publicitária sem os vícios da abusividade e da enganosidade. Vamos começar então com a publicidade enganosa. São duas as espécies de publicidade, vedadas pelo CDC, vedadas pelo artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, é a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. Primeiro, a publicidade enganosa. Publicidade enganosa, senhoras e senhores, que pode ser por comissão ou por omissão. Publicidade enganosa pode ser por comissão ou por omissão. Por comissão, o fornecedor afirma algo que não é real. Essa é a publicidade enganosa por comissão. Afirma algo que não é real. Esse exemplo que eu falei, veículo 2.0, grandes centros urbanos, trânsito, faz 20 km por litro. Afirma algo que não é real. Em outro caso, nós temos a publicidade enganosa por omissão, quando deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Publicidade que deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço é uma publicidade enganosa por omissão.
Exemplos, senhoras e senhores, de publicidade enganosa por omissão. Os senhores já constataram alguma publicidade de bebida alcoólica que fale que essa bebida alcoólica é uma droga psicotrópica, que atinge, que afeta a psique do consumidor? Alguém já viu isso em alguma publicidade? Eu só vejo mulheres bonitas e homens bonitos, homens com barrigas pequenininhas. Os meus amigos que tomam bebidas alcoólicas não têm aqueles gominhos na barriga. Os meus amigos que bebem cerveja, chopp, tem um gomo só, dizem, né? Aquela coisa. Então, como é que pode falar numa publicidade de bebidas alcoólicas que não viola o Código de Defesa do Consumidor? Com essa vênia, a gata, com aquela cinturinha, nunca sentiu o cheiro de uma cerveja. Se ela sentisse o cheiro, é capaz de engordar. Nunca sentiu o cheiro. Então, nós temos aí um exemplo de publicidade enganosa por omissão. Tudo bem? Maravilha? Então, publicidade enganosa não é só apenas a que afirma algo que não é real, capaz de induzir o consumidor em erro. É também aquela que deixa de informar sobre dado essencial, dado relevante do produto ou serviço. Dado essencial é isso. É um dado relevante do produto ou serviço, dado relevante que é capaz de influenciar o comportamento do consumidor. Por exemplo, essa nova geração que cresceu com a publicidade do cigarro, mostrando o cowboy do Marlboro morrendo, mostrando os malefícios do cigarro. Ela está informada suficiente para optar ou não por consumir aquela droga, porque é uma droga. A minha geração cresceu com o glamour do cigarro, com o glamour da bebida alcoólica, relacionado com êxito na sexualidade, êxito nas relações sociais. Essa é a minha geração. Agora, a nova geração, já no tocante ao cigarro e não à bebida, no tocante ao cigarro, vem sendo informada, na minha opinião, de uma forma adequada. Maravilha, tranquilo, podemos avançar? Colegas, vamos avançar. Vamos falar um pouco da publicidade abusiva. Publicidade abusiva é a publicidade antiética. Publicidade abusiva é a publicidade antiética, que fere os valores sociais do consumidor. É uma publicidade antiética que fere os valores sociais do consumidor. Percebam o seguinte, senhoras e senhores, na publicidade enganosa, a relação é com o produto ou o serviço. Na enganosa, relação com o produto ou o serviço. Veículo que faz mais de 12 km por litro, 2.0. Ou que deixa de informar sobre os malefícios da bebida alcoólica. Publicidade enganosa está relacionada com o produto ou com o serviço. Já a publicidade abusiva leva em consideração o que a repercussão da publicidade perante os valores sociais do consumidor. Não está necessariamente preocupada com o produto ou com o serviço, mas com essa repercussão perante os valores da coletividade, perante os valores sociais do consumidor. Está muito abstrato. Vamos a um exemplo. Olhem a seguinte situação, para comprovar que uma publicidade pode ser ao mesmo tempo enganosa e abusiva. Lembram do exemplo do veículo automotor? Veículo 2.0, um belo de um carro, em que tem um casal. E começa mostrando na publicidade o rosto do homem e da mulher. Dois jovens, bonitos e apaixonados. Você percebia que eles eram apaixonados um pelo outro. Aí, o rapaz para o veículo, sai do carro e faz a seguinte afirmativa: este carro é um veículo 2.0 e faz mais de 12 km por litro nos grandes centros com trânsito. Publicidade enganosa por comissão. Perfeito? Aí sai a moça do outro lado do carro, isso tudo só fechando no rosto dele e dela, e dá um beijo lascivo nele. Começa a abrir a imagem,
nós temos um padre e uma freira realizando esse tipo de publicidade. Isso fere ou não fere os valores da coletividade? Percebam que esse beijo não tem relação com o produto, nenhuma. Não estou fazendo publicidade de batom. O beijo não tem nenhuma relação com o produto, com o veículo. Mas é uma publicidade que atingiu os valores da coletividade. Fabrício, eu não sou católico, mas tem que respeitar quem é e não pode fazer esse tipo de publicidade. Porque isso é uma publicidade abusiva. Portanto, senhoras e senhores, quando estamos diante de uma publicidade, percebam, ela pode ser ao mesmo tempo enganosa e abusiva. Enganosa quando se refere diretamente ao produto ou serviço. Abusiva, preocupação perante os valores do consumidor, perante os valores da coletividade. Por isso que ao mesmo tempo nós temos uma publicidade enganosa e abusiva. É possível essa situação. Alguém tem alguma pergunta? Podemos avançar? O Código de Defesa do Consumidor dá alguns exemplos de publicidade abusiva, mais precisamente no artigo 37, parágrafo 2º do CDC. Então, publicidade abusiva é, por exemplo, aquela discriminatória. Qualquer tipo de discriminação numa publicidade envolvendo profissão, envolvendo opção sexual, envolvendo religião, como foi esse nosso exemplo, é uma publicidade discriminatória, é uma publicidade abusiva. Publicidade que incite a violência. Violência do homem contra o homem, do homem contra o animal. É também uma publicidade abusiva, aquela que incite a violência. Também é uma publicidade abusiva, aquela que explora o medo ou a superstição. Publicidade que explora o medo ou a superstição é uma publicidade também considerada abusiva. Aliás, muito na moda, em intervalos de programas esportivos. Aquela sirene, atenção, seu veículo está sendo roubado. E aí passa a criancinha para um lado, joga para o outro. Imagina o pai de família, num domingo assistindo o programa esportivo, percebe essa situação, ele fala, caramba, realmente vivemos numa cidade violenta. Isso explora ou não explora o medo? Claro que explora o medo, é uma publicidade abusiva. Também a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e da experiência da criança. Nossa, na minha geração isso foi muito comum. Uma sandalinha X aí, poderia falar Y, mas eu gostaria de falar sandalinha X. Jogue no liquidificador a sua sandalinha velha, para sua mãe comprar uma sandalinha X para você. Quem é da minha idade vai lembrar disso. Isso explora ou não explora a deficiência de julgamento da criança? Eu lembro de uma de criança também. Criança chegava na escolinha, sei lá se era uma tesoura, o que era. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. A criancinha se sentia um ET. Isso também é uma publicidade abusiva. Então, inúmeros são os exemplos de publicidades abusivas em nosso ordenamento, em nossa realidade fática. Também aquela que desrespeita valores ambientais. Tomem cuidado com isso. Concurso público, quem presta, direito do consumidor, vem essa questão. Desrespeitar valores ambientais é publicidade abusiva? É. Por quê? Agora vocês já sabem. Por que é uma publicidade abusiva? Porque a publicidade abusiva não está relacionada diretamente com o produto, mas com a repercussão dessa publicidade perante a coletividade. Temos uma questão, por favor. Já sei que é a Conceição. Certo. Por favor, a sua pergunta. Essa questão de publicidade, propaganda enganosa, né? Mas assim, o que o consumidor realmente pode fazer, o que ele realmente tem de direito contra essas propagandas, contra esses atos abusivos? Ótima pergunta, Conceição. Ele pode, desde a tutela individual, ele pode buscar uma obrigação de fazer, de retirar essa publicidade do ar. Ele pode invocar, naquela linha, os órgãos de defesa do consumidor,
PROCONs ou entidades de defesa do consumidor, como por exemplo o IDEC. Se ele se sentiu afetado, ferido, ele pode pedir uma reparação de danos morais. Muitas vezes não há o dano material, mas existe o dano moral. Então ele tem sim instrumentos para fazer valer ou a retirada dessa publicidade do ar, ou mesmo a reparação de dano, quer individual, quer coletivo. Temos ainda como exemplo de publicidade abusiva, aquela capaz de induzir os consumidores a se comportar de uma forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Pensem comigo. O Código de Defesa do Consumidor fala que é exemplo de publicidade abusiva aquela que estimule o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou nociva à sua segurança ou saúde. Publicidade das bebidas alcoólicas. É ou não é estimular o comportamento prejudicial de um consumidor? É ou não é uma forma de estimular o comportamento de um consumidor capaz de afetar a sua saúde, capaz de afetar o seu convívio com a família, capaz de colocar em risco a coletividade? Está na moda, recente lei, a famosa lei seca. Vem muito boa hora, na minha opinião, a chamada lei seca. Quer dizer, então, que vai sair na rua, não pode beber nada, que senão é pego dirigindo e traz complicações? Traz, porque as complicações desse produto no mercado de consumo, perante os usuários e a coletividade, são complicações muito maiores. Eu até digo, senhoras e senhores, que a bebida, no tocante a afetar a coletividade, a bebida alcoólica, ela é muito pior que o cigarro. Porque o cigarro, você fuma um cigarro, você pode guiar na sequência sem nenhum problema. Você fuma 10 cigarros, você pode acabar de fumar os 10 cigarros e guiar, que em tese você nem tem nenhuma afetação psicológica para guiar o seu veículo automotor. Agora, toma 10 latas de cerveja e vai guiar. Você não coloca em risco só a vida do consumidor, mas a vida da coletividade. Eu acho importante refletir sobre esse tema, nós aqui, operadores do direito, e o senhor e a senhora que está me assistindo. Porque a situação é grave. E inúmeras foram as oportunidades de tentar restringir a publicidade desse tipo de produto, das bebidas alcoólicas. Mas, infelizmente, o lobby foi muito forte e não evoluiu nenhum projeto de lei que visava essa restrição. Por exemplo, na Lei 9294 de 96, que eu falei para vocês que regulamenta a publicidade dos cigarros e das bebidas. O tratamento é totalmente dispar. Se no cigarro tem aquela série de afirmativas, o cigarro causa câncer, o cigarro é prejudicial a isso, a aquilo. Nas bebidas alcoólicas nós temos, por exemplo, beba com moderação. Aprecie com moderação. Percebam que o verbo aqui está no imperativo. Beba com moderação, mas beba. Aprecie com moderação, mas aprecie. No que isso é uma advertência? Você está pregando a abstinência, Fabrício? Não, de forma nenhuma. Eu prego o direito à informação. O consumidor tem o direito à informação, ele tem o direito de ser informado. Uma vez informado, ele tem a liberdade, se capaz, de consumir ou não esse tipo de produto. É o que ocorre com os cigarros. Pouco tempo da lei seca, como já reduziu o número de acidentes de trânsito em nosso país? Muito, muito. Portanto, senhoras e senhores, enquadro a publicidade das bebidas alcoólicas como uma publicidade enganosa. Uma publicidade enganosa, no mínimo, por omissão. Por quê? Porque deixa de informar sobre dado essencial desse produto. Ou seja, deixa de informar sobre dado relevante. Dado relevante que é capaz de influenciar a conduta do consumidor. Se tivesse lá a advertência, como tem no produto cigarro, talvez a história fosse um pouco diferente. E enquadra a publicidade das bebidas alcoólicas não só como uma publicidade enganosa por omissão, mas também como uma publicidade abusiva, porque estimula o comportamento do consumidor de uma forma nociva e perigosa à sua saúde e segurança.
E não só a saúde e segurança do consumidor, mas também a saúde e segurança da coletividade. Portanto, se não foi possível restringir a publicidade das bebidas alcoólicas, como ocorreu com a publicidade dos cigarros, veio uma consequência que, na minha opinião, foi muito maior, que foi a chamada lei seca. Porque em países de primeiro mundo, é importante uma legislação restritiva da publicidade, porque aí o fornecedor fica tranquilo. Olha, eu informei, eu cumpri a lei. Logo, se aconteceu alguma coisa, responsabilidade minha não foi. Mas, infelizmente, a impunidade muitas vezes estimula esse tipo de comportamento do fornecedor. A indenização, quando vem, colega, vem depois de muitos anos e muitas vezes pequenininha. Então, é mais fácil arriscar numa eventual indenização daqui a 20 anos, porque eu vou ganhar muito mais com esse tipo de conduta que faz violar os direitos do consumidor. Encerramos nessa aula oferta e publicidade. O nosso último encontro envolverá justamente a proteção contratual nas relações de consumo. Agradeço mais uma vez a presença de todos e o senhor e a senhora que estiver me assistindo, por favor, saberdireito@stf.gov.br. Esse é o nosso link de comunicação. Até a próxima.